Fala galera, vamos aí para o bloco 3 da aula de reforma, trazendo outras doutrinas além do luteranismo. Vamos falar também da Contra-Reforma e vamos ter sim um bloco 4, pois eu lembrei que no final desse slide eu falo das guerras religiosas. Tem bastante tema, bastante discussão para tratar sobre essas guerras, então vale a pena. Tá aí a imagem de Ulrich Zwinglio, Zwinglio que, como eu comentei, relatei, aparece no filme Lutero, do irmão Fiennes. Eu sempre confundo se é Ralph ou Joseph Fiennes, mas é um dos irmãos Fiennes que interpreta Lutero, tem disponível no YouTube também. Zwinglio que morre, leva a doutrina luterana para a Suíça, desperta a ira daqueles opositores, vai ter seguidores, morre na fogueira. E aí o Zwinglio, ele deixa um legado que vai ser seguido pelo Calvino. O Calvino chega a Genebra logo depois, vai publicar o livro A Instituição da Religião Cristã e vai ser a base da doutrina calvinista. O Calvino, ele vai conseguir muitos adeptos por conta da sua defesa de que a atividade comercial ela não é condenável. Então o Calvino, eu até brinco que o Calvino ele é mais importante, mais destaque que o Lutero. O Lutero é o cara que desbrava, Lutero é o cara que inicia, mas o Calvino é o cara que vai gerar uma vertente religiosa protestante que vai ser adotada por toda a Europa. Então o calvinismo ele vai se tornar famoso por conta do princípio calvinista de não condenar a atividade burguesa, de falar que a atividade burguesa fazia parte da atividade humana e que era natural aos homens ter essa atividade burguesa. O Calvino ele vai ser um cara muito marcado por isso, e a burguesia vai comprar o calvinismo nesse sentido. Quando eu falo comprar, é não de contaminar, mas de dizer, essa é minha religião. Então o Calvino ele vai ser muito adotado, ele vai, ter uma adesão muito grande e ele vai ser famoso, os princípios calvinistas vão ser famosos em várias partes da Europa. Você vai ter os huguenotes na França, você vai ter os puritanos na Inglaterra. O calvinismo ele vai chegar na Holanda, na Bélgica, e aí na Bélgica você vai ter os choques, que a Bélgica vai ter traços de defesa do catolicismo, na Dinamarca, na Noruega. Então assim, o calvinismo, vou colocar até aí na tela, tá aparecendo agora, a questão da UERJ, que fala sobre o mapa da reforma protestante e como que o calvinismo ele ganhou muita força em toda a Europa. Então é muito importante você entender que o calvinismo ele ganhou muita força por conta dos princípios que ele trazia. O Calvino ele também é interessante que ele prega que a religião, a base é a Bíblia. Ele fala que não precisa ter clero, não precisa ter instituição religiosa. Então o calvinismo é uma religião que defende que não precisa ter pedra para ter igreja, os fiéis são igreja. O Calvino é muito inteligente nisso. E aí questiona a própria ideia temporal de posses, né? E o Calvino ele vai também defender a ideia do consistório. O que que é o consistório? Seria a Inquisição protestante calvinista, que defende que os seus membros devem ter uma postura de acordo com o que o Calvino pregava, uma vida sem vícios, uma vida marcada pelo trabalho duro, uma vida marcada pela sobriedade. Ah, você está tendo sucesso financeiro? Beleza, mas é uma visão em que não tem uma opulência, não tem luxo, é uma vida de sobriedade. Anos depois, o Calvino ele vai ser, citado, o trabalho do Calvino, no livro do Max Weber, séculos, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, quando o Weber fizeram uma leitura de que o Calvino ele contribuiu na construção de uma ética, de uma moral religiosa que sacramentou uma lógica burguesa de trabalho duro, de trabalho sem passar perna nos outros, de uma moral cristã burguesa. Então, o Weber ele vai fazer essa leitura séculos depois, e por isso Calvino é tão importante na reforma. Calvino ele é um cara essencial para a reforma protestante, por difusão desses princípios da reforma e por até consolidar uma prática burguesa. Vamos lembrar que Lutero condenava o dinheiro.
O Lutero dizia que o dinheiro era o instrumento do demônio. Calvino não pensa dessa forma. Calvino também, antes que eu esqueça, vai consagrar o sábado, assim como os judeus. Calvino não nega contribuição dos livros sagrados, por exemplo, do Antigo Testamento. Então, ele percebe ali uma sacralidade, afinal, Jesus, né, tem ali essa base judaica. E o Calvino também, ele as suas ideias vão ser propagadas pela França, pela Escócia, pela Inglaterra, Países Baixos, Dinamarca, Noruega. Então, você vai ter o Calvino espalhado aí por várias partes da Europa. E aí, de novo, o mapinha está aparecendo para vocês, da UERJ, para você visualizar. Vamos lá, vamos falar de um absolutista que também foi reformador, até na post, né, no Instagram. Então você tem a figura do Henrique VIII. O Henrique VIII, ele tem um interesse político, ele quer um herdeiro varão, ele quer um homem para herdar a coroa inglesa. Há relatos também do Henrique VIII temer que, por ter filhas e descendência espanhola, essas filhas pudessem colocar em ameaça a sua dinastia. Então é importante pensar isso. E aí o Henrique VIII quer um filho varão, que é um homem, para dar continuidade à sua dinastia. E aí o Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão, casamento esse já de longa data. A Catarina teve vários filhos, o Henrique teve várias meninas, e não deu um homem para ele. E aí ele começou a se incomodar com isso. Havia também, claro, o Henrique que leu o que estava acontecendo no cenário europeu, de perceber a reforma começando, perceber o poder da igreja enfraquecendo. E aí o Henrique VIII começou a se interessar também pelas posses da Igreja Católica na Inglaterra. Eu uno a fome com a vontade de comer, principalmente para esse rei que morreu em decorrência de obesidade mórbida. É sério isso, tá? Então, você tem aí um Henrique VIII que olha para as estruturas da Igreja Católica na Inglaterra e pensa assim: pô, eu quero isso aqui para mim, eu quero esses bens, eu quero essas terras para mim. E aí o Henrique VIII ele vai pedir para o Papa Clemente VII anular seu casamento. O Henrique já tinha ideia que provavelmente não aconteceria. O argumento do Henrique VIII é que a Catarina foi casada antes e se casa com o Henrique VIII viúva. E o Henrique alega que a Catarina consumou seu casamento, o que teria amaldiçoado o casamento posterior com ele. A Catarina alega que não. E aí ficou essa briga de discurso. O Henrique pediu a anulação do casamento ao Clemente VII. E aí, até para a gente lembrar dos precursores da reforma, o John Wycliffe já tinha falado de que as igrejas na Inglaterra precisavam perder seus bens, as terras tinham que ser do Estado e tinha que fazer voto de pobreza. Então eu me pergunto até onde o Henrique VIII não se inspirou no trabalho de um inglês, do Wycliffe, né? Porque o Henrique VIII ele vai fazer isso. E aí, quando o Papa Clemente VII não cede ao pedido do Henrique VIII, o Henrique VIII vai determinar um ato de supremacia. Até a imagem do ato de supremacia está aparecendo aí na tela de vocês. O Henrique VIII tinha o controle do parlamento, é um absolutismo de fato na Inglaterra. Muitos historiadores veem que ele é o auge do absolutismo na Inglaterra, ele é o exemplo absolutista a ponto de criar uma própria igreja. Ao criar a igreja na Inglaterra, ele bota essa igreja subordinada ao Estado, à monarquia. Até hoje o anglicanismo existe na Inglaterra. O Henrique VIII cria essa igreja, que é uma igreja católica inglesa, é uma igreja que é uma cópia sacana da igreja católica, com o divórcio. Então você tem uma igreja católica inglesa, igreja anglicana, você percebe o símbolo da igreja anglicana e o escudo da coroa inglesa está por dentro desse símbolo da igreja anglicana. Então você vê uma igreja anglicana que se submete à autoridade do rei, e o rei cria essa igreja. E quando o Clemente vê isso, ele vai lá e ó, o Henrique está excomungado. E o Henrique vai lá e confisca os bens da igreja católica, fortalecendo essa igreja anglicana recém-criada. Então você tem o Henrique VIII, ele constitui esse bem material, que fortalece essa ideia e cria sua própria igreja. O Henrique, depois de se divorciar da Catarina de Aragão,
ele vai ter mais 5 casamentos. Então o cara se casou 6 vezes. Vai ser a Catarina de Aragão, e aí ele se casa com a Ana Bolena, que era uma dama de honra da Catarina de Aragão, e que não lhe deu os filhos homens, vai lhe dar a Elizabeth I. O Henrique VIII, ele não vai ter filhos homens com a Ana Bolena. A Ana Bolena é pega em adultério e incesto, é morta. E aí você tem o casamento com Jane Seymour, que vai dar o Eduardo. O Eduardo vai chegar a governar a Inglaterra, mas morre muito novo, aí assume a irmã, a Mary Sanguinária, e depois assume a Elizabeth. Então você vai ter uma sequência aí de monarcas, mas o Eduardo vai morrer muito novinho, não vai chegar a ter filhos. Ele se casa com a Ana de Cleves, depois da Jane Seymour. A Jane Seymour morre por complicação do parto. Ana de Cleves é casada com Henrique VIII em 1540 por 6 meses, coisa rápida, não deu nada demais. Depois teve a Catarina Howard, com 16 anos, e que a Catarina era muito nova, se casou com um homem muito mais velho, aí se envolveu com outros homens, e aí o Henrique descobriu e mandou matar. Tem até uma história de que o fantasma dela percorre alguns castelos lá na Inglaterra, tem uma história dessa, ela seria uma assombração lá, tem uma lenda com isso. Vou procurar, vou jogar aí para vocês verem. E tem também a Catarina Parr, que é considerada a rainha, mesmo após o Henrique VIII, a rainha de consideração da Inglaterra, né, uma homenagem. Ela é a última esposa do Henrique e o Henrique morre. O Henrique já não conseguia se locomover direito, o cara ficou imenso. O que eu já li é que ele tinha 130 centímetros de circunferência abdominal, então o cara estava imenso, estava enorme. E aí, coitado, ele foi piorando, piorando, piorando e morreu. E morreu até com uma idade não tão novo, mas poderia ter vivido mais alguns anos, poderia ter tentado ter mais outros filhos homens, né. E aí a Catarina, Parr é a última esposa dele. E aí, o que que a gente tem desse anglicanismo na Inglaterra? O Henrique VIII deixou uma Inglaterra em maus lençóis. Tem até um filme que eu acabei não comentando, mas está aparecendo a imagem do filme, que é A Outra, que é com a Natalie Portman e com a Scarlett Johansson e com o cara que fez o primeiro Hulk. Esqueci o nome dele. Enfim, Eric Bana, se não me engano. E aí você tem o filme faz uma interpretação muito bonita do Henrique VIII, porque o Eric Bana magrinho e o Henrique VIII imenso, enfim. E aí no filme mostra a Ana Bolena sendo morta, mostra a Jane Seymour assumindo, a Catarina de Aragão mostra. E é interessante que no filme fala no final do filme que o legado do Henrique VIII foi um cenário de estabilidade para a Inglaterra, porque você tinha o catolicismo, você tinha o anglicanismo, você tinha o puritanismo. E aí você cria um cenário perfeito para guerras, para problemas. A gente vai ter uma aula específica disso, que vai ser as revoluções inglesas, né, que parte de princípio religioso, questão dos cabeças redondas, os puritanos contra os anglicanos e os católicos em certo ponto. Então você tem, as guerras religiosas na Inglaterra que vão até motivar a vinda de pessoas para a América, né, a vinda de refugiados religiosos que vão dar início à colonização das colônias inglesas. É muito ligado, né. Então, você pensa as colônias inglesas, tem o dedo do Henrique VIII. Ah, por quê? Porque ele pensou nas colônias? Não, porque o que ele fez abrindo precedente para as religiões, para novas vertentes, abriu espaço para guerras, disputas que motivou a saída de pessoas da Inglaterra. Então você vai vendo as pontes de uma coisa com a outra. E aí qual é a reação da Igreja Católica? Para a gente descer a ladeira. Para a gente descer a ladeira e depois a gente falar bloco 4 de guerras religiosas, esse vídeo bloco 3 ficou curto, bloco 4 também não vai ficar tão longo. Nós vamos falar do quê? A Igreja Católica reagiu. Óbvio, ela não podia simplesmente cruzar os braços e ver a loucura tomar conta da Europa. E aí, isso até explica o que vai acontecer aqui no continente americano. Quando eu comentar na aula de Brasil de União Ibérica, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre os impactos da reforma na União Ibérica, na realidade do Brasil colônia, por exemplo. Por quê? Vamos lá. Primeiro, em 1534, eu vou ter a criação de uma ordem liderada por um homem que tem uma história maneiraça, que é o Inácio de Loyola.
e no começo, se não me engano, ele tinha o nome de Ignícia e muda para Inácio. O Inácio, ele era um cavaleiro, espanhol, e ele foi ferido mortalmente em batalha, sobreviveu por um milagre, ficou entre a vida e a morte, inválido no castelo do pai, ficou meses inválido, meses, meses, meses. E nesse tempo ele começou a estudar, começou a rezar muito para não quero morrer, não quero morrer, voltou a andar e aí começou a justificar a sua cura a graça divina. E aí começa a mendigar, ser mendicante, começa a estudar mais sobre a palavra de Deus, começa até pregar, né? Quando eu falo pregar, ele começa a pregar antes mesmo de se tornar padre. E aí ele foi denunciado à Inquisição. Aí o pessoal falou: olha só, pô, legal, tá pregando, mas tu tem que estudar, cara, tem que fazer a formação. E aí ele vai para o mosteiro, faz a formação e cria a Companhia de Jesus antes mesmo de ser formado. E aí, anos depois, está aí a imagem, quando ele visita o Papa Paulo III, o Papa ele autoriza a oficialização da Companhia de Jesus. É literalmente os soldados de Cristo. Ele pega essa experiência de guerreiro, de combatente, ele foi guerreiro mesmo, foi combatente, matou gente. Ele fez uma peregrinação, uma expiação, buscou ali, poxa, pedir perdão por aquilo que ele fez na vida guerreira e se tornou um guerreiro de Cristo. Tornou o primeiro chefe da ordem jesuítica, que tinha o objetivo de quê? De cristianizar os povos em qualquer parte do mundo. E aí o Papa Paulo III usa a ordem jesuítica para cristianizar os povos gentios, os povos que não tinham contato com a cristandade. E aí você tem o Novo Mundo, África, Oriente, que vão ser os locais que a cristandade jesuítica vai chegar mais e vai conseguir, né, realizar diversos trabalhos. Aí você tem o papel dos jesuítas aqui no Brasil, as missões jesuíticas. Então é muito interessante você visualizar o quanto que os jesuítas tiveram um papel relevante, a ponto até de monopolizar a educação nos locais que trabalhavam, inclusive no Brasil. Então você tem, por exemplo, a fundação do Colégio de São Paulo, que vai dar origem a São Paulo, jesuíta. Você vai ter o Colégio Jesuíta aqui no Rio de Janeiro. Então você vai ter N construções, N ordens. Se não me engano, o Colégio dos Jesuítas, que é uma instituição antiga no Rio de Janeiro. Tem uma atuação jesuítica que é importante para a divulgação dessa obra católica cristã, em parte que a Igreja Católica ela está buscando novos fiéis. Ela está perdendo fiéis na Europa. Vamos lembrar de novo o mapinha. Você vê que o catolicismo ele está reduzindo-se na Europa e ela vai buscar fiéis em outros locais, vai buscar gentios, vai buscar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Beleza? E para fechar, nós temos a visão sobre a atuação da Igreja Católica de uma maneira mais repressiva, né? De uma maneira mais violenta. Então, ela vai ter a realização do Concílio de Trento. Concílio de Trento, se não me engano, encabeçado pelo Papa Paulo III, tá ali, né? O Paulo III. Ele vai ter medidas que, de certa forma, vão aderir às críticas, a proibição da venda de indulgências. Isso, legal. O Papa chegou e falou: realmente, não dá mais. Foi o motivo da gente tomar esse golpe, esse duro golpe, de perder o monopólio da cristandade. A cristandade ocidental, ela era católica. Com as teses de Lutero, você rompe com isso. Então, você está agora vivendo uma Europa múltipla de religiões, com guerras religiosas, como a gente vai tratar daqui a pouco, no bloco 4. Então, eu tenho uma Europa marcada por disputas, marcada por problemas. E aí, eu tenho um Paulo III que vai definir algumas coisas. Indulgências proibidas, formação de padres e bispos em escolas eclesiásticas para acabar com a venda de cargas. Então, isso é importante, né, para você acabar com isso. Fortalecimento da figura papal, você diz que o Papa é infalível. Fortalecimento da Inquisição, tem muita gente que fala: "Ah, foi na Contra-Reforma ou Reforma Católica que foi criada a Inquisição". Não, a Inquisição lá em 1231, pelo Gregório IX, se não me engano, e que de certa forma ela atuou muito forte na Baixada Média, contra as heresias. Aí você fortalece a Inquisição, você cria a lista de livros proibidos, o Index Proibitório, colocando obras de Lutero, de Calvino,
de Newton, de Galileu, você coloca obras de pensadores renascentistas, daquela galera que produziu ciência, daquela galera que incomodou, você coloca obras religiosas, você coloca qualquer coisa que possa colocar em xeque a Igreja Católica. Então você vai ter uma atuação que busca evitar a expansão do protestantismo. Teve sucesso? Em algumas regiões, sim. Portugal e Espanha, os países mais católicos, tiveram uma inquisição muito poderosa. Então, esses países conseguiram coibir o protestantismo, mantendo-se católicos. A Península Itálica defendeu o catolicismo. A Alemanha, luteranismo. Partes da Alemanha, calvinismo. Suíça, calvinismo. França, huguenotes. Inglaterra, puritanos, anglicanos. Holanda, Dinamarca, Noruega, calvinismo. Então você tem um mapa que mostra as religiões se propagando e com isso essa unidade católica ocidental ruiu, beleza? Esse é o bloco 3. Daqui a pouquinho a gente vai para o bloco 4 e aí a gente volta para tratar das guerras religiosas. Valeu? Até a próxima.